Continuamos o cenário político de hoje, conversando com Luiz Correia, diretor executivo de Mobilidade Urbana em Mossoró. Você participa através das redes sociais. Já tem pergunta aqui, então vá mandando sua participação para ver se dá tempo de fazer na nossa conversa de hoje. Vonúvio, tem novidade em relação àquela discussão entre Ministério Público e Prefeitura de Mossoró e os shows de Xande Avião e do Wesley Safadão. Assunto importante, Carol. A juíza Ana Isabel de Moura Cruz, da Vara da Infância e da Juventude da comarca de Mossoró, atendeu o pedido da Procuradoria-Geral do município e marcou uma audiência de conciliação com representantes da Prefeitura aqui de Mossoró e do Ministério Público do Rio Grande do Norte. O encontro vai ser na próxima quarta-feira, dia 8, por videoconferência, a partir das 8h30 da manhã. Na pauta, o pedido do promotor Olegário Gurgel para o cancelamento de 2 shows aqui do Cidade Junina, Wesley Safadão e Xande Avião, programados para, respectivamente, os dias 9 e 16 deste mês de junho. Se houver acordo entre Prefeitura e Ministério Público, então tudo estará resolvido. Se não houver, a juíza vai decidir. O representante do Ministério Público pede que o recurso empregado nesta contratação seja direcionado para a educação especial da rede municipal de ensino. Ele listou na ação civil pública várias deficiências nessa área. A juíza deu, na sexta-feira passada, 72 horas para a Prefeitura se manifestar. Se manifestou, disse que em 819 páginas, entre petição inicial e documentações anexadas, que quer manter as apresentações e que o pedido do promotor não se sustenta. Negou ainda que tenha se recusado a firmar um termo de ajustamento de conduta, um TAC, para a contratação de profissionais para a educação especial. A acusação que foi feita pelo promotor na ação que impetrou contra o município. E falou ainda que há um planejamento de concurso público nessa área para 2023. Pois é, vamos aguardar o que vai acontecer nessa audiência de conciliação. Tentei conversar com o procurador do município, Raul Santos. Chegamos a nos falar por telefone, Vonúvio, mas ele disse que tem muita coisa para preparar em relação a esta audiência e nos dará mais informações, poderá nos dar mais informações a partir de amanhã, mas que realmente tem muita coisa para estudar em relação a este momento que vai acontecer na próxima quarta-feira, pela manhã, às 8h30 da manhã. Depois disso, certamente, nós vamos saber, vamos ouvir a Prefeitura, ouvir o Ministério Público, entender aqui se chegaram a um acordo ou não, ou se vão aguardar realmente a decisão da juíza. Vamos voltar à nossa conversa com o Luiz Correia, diretor executivo de mobilidade aqui de Mossoró. A gente já tem participação no nosso WhatsApp, vou trazer aqui, Luiz. Tem muita gente participando. A Fátima no BH, Vonúvio, disse que estava no Pingo, que foi tudo de bom, perfeito. Tá certo, Fátima. Muito obrigada pela sua participação. Ela aproveitou, viu? O Ranieri Fernandes, ele gostaria de perguntar quem é responsável pela fiscalização de estacionamento de ruas e calçadas. Sempre eu vejo nas calçadas motos obstruindo passagens de pedestre onde tem oficinas. Hoje presenciei um cadeirante sem poder passar em uma calçada na rua Delfim Moreira. Várias oficinas com motos obstruindo a passagem. Olha, isso é muito importante, a participação popular. Você pode participar fazendo a sua solicitação pelo 156, não precisa você dizer quem é. Basta você dizer que tipo de ocorrência você está percebendo, aí nesse caso aí da Melo Franco. 156, 24 horas. Você, de repente, quer fazer uma visita à secretaria, na rua ali Felipe Camarão, ao lado da igreja São João Batista, de 7 às 17 horas. Tanto pode conversar comigo, se eu não estiver, como também com o pessoal da engenharia. Como é que funciona essa questão de a identificação de uma infração de trânsito e a questão de se colocar uma multa? Eu tenho um conhecido que me disse que estava com o pisca-alerta ligado, aguardando a saída de um carro, de um estacionamento, para ele colocar o carro dele naquela vaga que ia liberar ali no centro da cidade. E ele disse que nesse meio tempo ele foi multado. E nenhum agente chegou para conversar com ele antes disso. Como é que funciona? Pois é, vamos lá.
O serviço do agente de trânsito é, ao mesmo tempo, facilitado e, ao mesmo tempo, ele é dificultado. Como assim? Nós temos o que nós chamamos, o que a legislação chama de Manual Brasileiro de Fiscalização. Como é que ele facilita? Porque lá ele vem descrevendo o que é uma infração e como ele deve fazer. Um exemplo, carro em cima de uma calçada, de um passeio. Ele visualizou e lá no campo da infração, lá no auto de infração que é feito no celular, ele vai ter que colocar carro no passeio com os dois pneus dianteiro, ou só com o pneu do lado direito. Ele tem que descrever isso. Isso é a parte fácil. A parte difícil é que ele diz o seguinte, que o agente de trânsito, quando ao presenciar uma irregularidade, ele usa inclusive o verbo no imperativo, ele deve fazer a notificação, não sendo um pensamento próprio dele. Ele diz assim, ele deve fazer a notificação, é um ato vinculado à norma, não havendo nesse momento discricionalidade. Ou seja, viu a infração, é a obrigação dele fazer. Nesse caso, da pessoa que estava na pista de rolamento, primeiro que ele está atrapalhando a movimentação dos demais veículos e estava com o pisca-alerta ligado. Era para ter sido feito 2 notificações e não somente uma. Ele não fez a abordagem. Aí, nesse momento, o Manual Brasileiro de Fiscalização, ele diz que o agente de trânsito do município, ele só tem 2 situações que ele é obrigatório ele fazer a abordagem. Que situações são essas? A primeira situação, veículos fabricados até 1981. Nesses veículos, se ele perceber que o condutor está sem cinto, ele tem que obrigatoriamente abordar. Por quê? Porque os veículos antes de 1981 tinham cintos da parte de baixo, que era o cinto abdominal. Então, não dá para o agente de trânsito ver. Nesse caso, ele tem que parar o veículo, olhar se o cara está com cinto e aí fazer a notificação. A outra situação, condutores com fone de ouvido. Não é com celular, é com fone de ouvido. Ele tem que parar o condutor, independente se é moto ou é carro, e verificar se o fone de ouvido está conectado a algum aparelho que emita sinal de música. Nesse caso, ele vai fazer a notificação. Se não tiver conectado a nada, ou então se for um aparelho auditivo, aí ele não faz a notificação. Mas isso é lei, é regra. O que é que a gente solicita? Que sempre que possível, o agente de trânsito ir lá, abordar, fazer a notificação e dizer por que está fazendo aquilo. A gente tem aqui outras participações também. Quero mandar um alô para a Caquinha, acho que é do Boa Vista. Caquinha sempre participando aqui com a gente. Muito obrigada, querido, pela participação. A gente tem aqui o Raimundo Donato, da Lagoa do Mato, parabenizando o Vonúvio pelo comentário. Você é o cara, jornalista de verdade. Ele tá aqui. Obrigado, meu amigo. Olha aí. Obrigado, viu? Tá vendo? E tem ele pergunta a Luiz Corrêa, por que no Colégio Diocesano tem semáforo com faixa de pedestre, mas a Guarda Municipal e na Felipe Camarão precisa também, mas não tem? Olha, no Colégio Diocesano, nós começamos, inclusive, um projeto piloto que vai muito semelhante àquilo que, na abertura aqui do programa, o empresário, aliado ao Estado, ele favoreceu a sociedade. Então, nós chamamos algumas instituições particulares, algumas instituições responderam, participaram dessa reunião, e o primeiro colégio que recebeu o projeto piloto foi o Colégio Diocesano. Que projeto é esse, pessoal? Primeiro que nós passamos uma semana acompanhando tecnicamente a chegada e saída de alunos, e lá nós propusemos alterações à escola. A escola aceitou essas alterações. Que alterações foram essas? Placas na frente da escola, toda a testa da escola até a rua Diocesana, Avenida Diocesana, que é um pouco lá embaixo, com placa de somente embarque e desembarque de 6 a 7h30. A pessoa só chega lá para embarcar e desembarcar. Nós aumentamos o tempo de semáforo
E também nós propusemos à escola o que a gente batizou de apoiador de trânsito. O que é isso? A escola disponibiliza um funcionário e a gente treina esse funcionário para que ele possa entender o mínimo das concepções e legislação de trânsito. Ele não vai notificar, ele não vai trabalhar como agente de trânsito, ele vai apoiar as pessoas que querem atravessar uma faixa, as pessoas que chegam lá na placa de embarque e desembarque e não entendem o funcionamento dessa placa, entre outras ações. Por que o agente de trânsito ele permaneceu lá? Porque nas 2 primeiras semanas, a título de adaptação dos pais, o agente de trânsito permaneceu nesse local. Então, você que é proprietário de escola particular, tem interesse nesse tipo de projeto, porque lá no colégio as pessoas, inclusive, gostaram muito, quem utiliza lá essa escola, gostou muito, também posicionamos cones ao longo da via. E se você tem interesse, basta procurar a secretaria. Nós já temos mais 3 escolas que nós vamos implantar futuramente. Lembrando que nós tem que ter essa contrapartida, o apoiador da própria escola e também alterações que a escola tem que promover, palestra, campanha educativa, para que as pessoas possam entender essas mudanças. Inclusive, eu tenho uma dúvida, aqueles cones, eles vão permanecer lá até quando? Sempre. Sempre vão ficar ali? Sempre. Foi uma das dinâmicas que foram projetadas, o posicionamento daqueles cones, porque a entrada e saída do estacionamento estava atrapalhando o fluxo das outras pessoas. O pessoal ia sair do estacionamento, eles passavam em cima de uma faixa que é proibida fazer essa passagem, e nós posicionamos os cones para que ele possa entender que obrigatoriamente ele tem que fazer a conversão à direita. Então você pergunta, então todo dia vocês estão colocando esses cones? Nós não. Nós estamos autorizando o apoiador de trânsito, cone comprado pela própria instituição, não tem nenhum cone ali da secretaria, o apoiador de trânsito coloca e retira esses cones. Realmente deu maior fluidez ao trânsito ali no horário, naquele local. O Giorgio, ele faz uma observação, colocar os enfeites juninos em horários oportunos que não prejudiquem o trânsito. Semana passada, a Leste-Oeste estava interditada, a prefeitura começou a colocar os balões no horário de pico, na Presidente Dutra, o que prejudicou demais o trânsito. Essa é a lembrança também do... peraí que eu vou encontrar o nome da pessoa. Alexandro, finalmente. Alexandro também fala sobre o mesmo assunto e faz a mesma pergunta que o Silvio Ney também fez. Pergunta por que a Campos Sales, depois de ser asfaltada, virou preferencial com as ruas Pedro Velho e Melo Franco. E depois de cruzar a Campos Sales, volta a ser preferencial novamente as outras 2 ruas. Primeiro, nós concordamos também com esse critério aí do posicionamento das bandeiras ou qualquer outro tipo de adorno em momentos extra-pico. Inclusive, o recapeamento asfalto também é feito com momento extra-pico, até inclusive é um pedido também do senhor prefeito, mas devido à demanda que teve há algumas semanas, eles tiveram que acelerar e entrou no momento de pico. Essa situação aí da Campos Sales, que foi recentemente asfaltada, a empresa que ganhou a licitação também está fazendo a sinalização. Nós estamos agora, nesta semana, acompanhando com a possibilidade de fazer alterações nessa sinalização conforme o estudo técnico que a Secretaria vai fazer e nós vamos, daqui a pouquinho, estar informando a população se mantém ou faz essas alterações. E, lógico, essas alterações têm que atender a demanda de fluxo. Onde é maior é na Melo Franco, onde é maior na Campos Sales e assim por diante. Luiz, como que as pessoas, os condutores, podem entrar em contato com o trânsito municipal no caso de algum congestionamento verificado em áreas diversas aqui de Mossoró ou quando um semáforo quebra, quando existe algum tipo de acidente, precisa de um suporte do trânsito municipal? Como entrar em contato com vocês para que vocês possam dar mais fluidez, dar mais segurança ali em determinado local? De forma emergencial, nessas situações, de semáforo, de acidente, 156. Mas não está dando certo. 156 é trânsito. Pode ligar para 153, que cai na rede da Guarda Municipal, e pede para falar com a equipe de trânsito, que ele faz uma transferência de ligação.
Essa é a forma mais rápida. Ah, mas eu quero palestra, eu quero modificação de sinalização, eu quero fazer uma reclamação. Aí tem os outros canais, que é o site da Prefeitura, tem o canal da Ouvidoria, tem o canal do WhatsApp, 8827-8902, 8827-8902, ou pelo e-mail sesdem@prefeiturademossoró.com.br. A gente tem aqui o Osaniel Mesquita participando e dizendo, inclusive, muitos acidentes na Campos Sales, vizinho ao SAMU, cruzamento com a 6 de janeiro, na esquina ali. A gente tem a Seição, Benício Filho, Ilha de Santa Luzia, boa noite a toda a equipe, parabéns pelo Pingo da Meia-Dia, tá certo? A gente tem muita gente participando aqui, o Lindenberg assistindo de Felipe Guerra, Edilson, assinante da TCM, diz, isso sim foi um pingo, foi uma chuva de gente, experiência, para quem tem coragem, está ele elogiando aí a organização do evento. João, diretor da UPA do BH, muito obrigada. Aqui, pessoal, vamos se identificar, ficar mais fácil. José Arnaldo, parabeniza Luiz Corrêa pelo trabalho. Reforça que na esquina onde fica a Autoelétrica Souza, sempre tem carro na calçada, inclusive carros oficiais. Ele está aqui denunciando, viu, Luiz? A gente tem também o Luiz Aires, o tempo já está acabando, né? Mas o Luiz Aires está aqui pedindo para alertar sobre a sinalização do bairro Aeroporto 2, na Felipe Camarão, colocaram faixa de pedestre, já está apagando, com 2 meses que foi pintada. Temos aqui uma última participação, aqui nosso tempinho já no final. O Batista do Santa Delmira pede sinalização em lombadas do loteamento Parque Verde, lá no Santa Delmira. Luiz Corrêa, muito obrigada pela presença no programa de hoje. Nós é que agradecemos demais, um momento importantíssimo, porque é justamente esses momentos que diminuem ou acabam os conflitos entre os condutores e os agentes de trânsito. Seja sempre bem-vindo, Luiz. A todos, boa noite. Até amanhã. Muito obrigada pela audiência. Amanhã a gente se encontra às 7h25 da noite aqui na TCM. Ótima noite e até lá.